O favoritismo é do Vasco, tá? Favoritismo, pouca coisa. mas nem é tão alto. Só com o São Januário aí. Odds niveladas. Outro jogo pelo Brasileirão é Vasco e Bragantino, tá? Esse jogo que será às 9 da noite lá em São Januário, né? Jogo pela 11ª rodada. A equipe do Vasco da Gama, né? Que vem de uma boa classificação, né? Na Sul-Americana. Boa vitória, né? 3-0, fez o 3-0 ali no primeiro tempo. Tá melhorando com o Fernando Diniz, né? Como a gente falou, ainda não é uma equipe que passa muita confiança assim, mas já teve uma melhora, né? Isso é um fato. Vamos lá para o nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma olhadinha aí nas estatísticas, né, das equipes, como chegam. O Bragantino que está surpreendendo e muito nesse Campeonato Brasileiro, né, velho? É o 4º colocado contra o Vasco da Gama, que é 5º, mas eu acho que tem esse fator aí a favor do Vasco, 2 fatores a favor do Vasco que a gente pode tratar, tá? Primeiramente, o Fernando Diniz, obviamente, né, que assume o Vasco aqui. Foi contra o Lanús, foi que ele assumiu? Foi depois da derrota contra o Vitória, Isso. Né? Depois da derrota contra o Vitória, ele assume aqui contra o Lanús. E de lá pra cá, ele já tem 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Não, como eu disse, não é um retrospecto maravilhoso, não é como se o Vasco estivesse vivendo uma grande fase, mas já deu uma melhora. Esse jogo contra o Fortaleza foi uma partida muito interessante, que a gente já começou a ver ali o estilo de jogo de Fernando Diniz sendo colocado em prática, e mais uma vez contra o Melgar aí já se provou ter sido eficiente. E aí tem outro ponto, fator São Januário, né? Isso aí é o que eu acho que de fato acaba pesando mais. É isso, Vasco 3-0 no Melgar, né? Classificação tranquila, antes perdeu o clássico para o Fluminense 2-1 e Copa do Brasil se classificou, né? Tava vencendo por 1-0, tomou um gol no fim, mas nos pênaltis conseguiu avançar e antes em São Januário fez 3 no Fortaleza, né? Então mostra que de fato em São Januário o Vasco é forte. As vitórias do Vasco na Série A foram todas em São Januário. E não perdeu nenhum jogo em São Januário no ano. Né? As derrotas que ele teve como mandante não foram lá no Caldeirão. O Bragantino, vamos ver o Bragantino, que pegou o Juventude, que tá ali na zona de rebaixamento, mas venceu só por 1-0, tá? Um gol de falta ali, foi o que decidiu o jogo. Você esperava uma facilidade até maior, mas a vitória veio também como era esperado. Mas fez 6 no Criciúma. Que dá para relativizar também, porque é o vice-lanterna. O Criciúma tá muito mal na Série B. Antes, perdeu do Palmeiras 2-1 jogando em casa, empatou com o Grêmio fora 1-1, fora perdeu do Criciúma. A gente já vê que fora de casa o Bragantino já não é tão forte. Ele perdeu até pro Criciúma. Perdeu do Criciúma, né? Teve empate com o Grêmio, que é um time que também não tá bem. Aí venceu até o Santos, né? Que também estava numa fase ruim aí, né, nesse momento, e venceu o Sport, né? Foram as vitórias fora de casa contra o Sport Santos, que era lanterna e vice-lanterna, no momento que ele jogou essas partidas, então... Joguinhos de poucos gols. O Vasco é bem mais complicado do que esses dois times. Com exceção desse 6-0 que ele meteu no Criciúma, de resto, a maioria dos jogos ele marca no máximo um gol, tá? Ele marcou 2 ali contra o Santos, mas de resto é tudo um golzinho só. A maioria das vitórias do Bragantino é por 1-0. Bom, dito isso, o momento Bet Nacional, vamos ver o favoritismo é do Vasco, tá? Favoritismo, pouca coisa. Mas nem é tão alto. Só com o São Januário aí. Odds niveladas. Porque, assim, o Bragantino é um time que passa mais confiança do que o Vasco da Gama. Em termos de elenco, acho que dá até pra colocar ali meio que nivelado. Eu diria que o Vasco tem jogadores mais capazes de decidir, tem esse fator Fernando Diniz aí que pode acabar pesando também, e obviamente o fator São Januário, né? E isso é o que eu acho que traz esse desequilíbrio nas odds, que acaba dando um favoritismo aí para o Cruz Maltino. Bom, confiar numa vitória seca do Vasco eu acho que é demais, né? O Bragantino vem bem, é um time que pode muito bem acabar conquistando um empate ali, mas eu acho que o Vasco não perde. Atuando em seus domínios, o Vasco é de fato muito forte, então eu imagino esse jogo aqui, velho, ou um 0-0, 1-1, ou eventualmente até uma vitória do Vasco, tá? Também não descarto. Mas não grandes coisas aí com muitos gols, né? Imagino que no máximo um 2-0 Vasco, acho que dificilmente repetiria até o 3-0 que meteu no Fortaleza. Por isso, vamos fazer o seguinte, utilizar o Criar Aposta para combinar dupla hipótese do Vasco, acreditamos que o Vasco não vai perder em São Januário, né? E combina com menos de 3,5 gols, né? Por quê? O Vasco ainda não é esse time que passa lá, essas grandes confianças, que tá apresentando um grande futebol, até fez 3 no Fortaleza e 3 no Melgar, ou seja, daria bom essa aqui, né? E o Bragantino também não é um time que faz muitos gols, meteu 6 ali no Criciúma, mas é o vice-lanterna da Série B e foi jogando em casa. De resto, a gente observa que o Bragantino tem uma média de gols bem baixa, mesmo estando em 4º lugar no Brasileirão, né? É um time que normalmente só deixa ali um golzinho por jogo, muitas vitórias por 1-0, então por isso acreditamos que essa aqui é uma excelente pedida para a partida. Muito bem, então de cada daí para Vasco e Bragantino, né? Para o Vasco não perder, o dupla hipótese combinado com menos de 3,5 gols no jogo.